você tiver o Evangelho de Mateus, você volta, você está em Malaquias. Malaquias 3, 16 ao 18. Amém? Amém. Eu acho que não está amém ainda não. Acho que o negócio ainda está... Todos já acharam? Amém? Amém. Aleluia. Assim lemos. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? Amém. Meus irmãos, Deus, Ele é fiel. Aleluia. Para não se esquecer das nossas obras. A palavra de Deus é bem clara, que o Senhor, Ele não se esquece das nossas obras. Portanto, é muito importante nós entendermos que obras temos feito na presença do Senhor. As nossas obras, elas são de extrema importância para nossas vidas, para aquilo que Deus Ele vai fazer por você. Qual é a maneira que Deus Ele vai te olhar? Como é que Deus Ele vai delegar as bênçãos, as vitórias e a vida sobre você? É mediante as suas obras. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Tem pessoas que acham que basta simplesmente crer em Deus, que já é o suficiente. Todo aquele que crê em Deus, esse exercita a sua fé e executa as suas obras. Aquele que diz que crê em Deus, que tem fé, mas está estagnado, está parado, não se mobiliza, esse na verdade, ele não crê. Ele é um religioso. O que é uma pessoa religiosa? É alguém que tem o costume de vir à igreja. São pessoas que aprendem os jargões bíblicos, aprendem o linguajar da palavra de Deus, mas o seu interior não é mudado, não é transformado. O seu interior, ele permanece da mesma maneira como você entrou na igreja. Existem pessoas que querem ser transformadas e existem pessoas que não querem ser transformadas. Não querem que Deus mude as suas vidas. Isto é muito importante nós percebermos, porque Deus, o Senhor, Ele está contemplando a cada um de nós, dentro e fora da igreja. Nós não somos medidos quando estamos somente dentro da igreja, mas principalmente quando estamos lá fora, no nosso cotidiano. Quando você está no teu lar, quando você está no teu trabalho, quando você está na rua, quando você está na roda de amigos, quando você está na escola, em qualquer lugar que você estiver, Deus, Ele está vendo a sua vida, Deus está te contemplando. E mais, Ele está anotando os teus atos, Ele está anotando os seus passos, Ele está anotando tudo que você estiver fazendo, porque isso fica escrito no livro das obras. Mas a Bíblia diz que além do livro das obras, existe um outro livro, chamado o livro da vida. Esse livro, ele ainda é mais importante do que o livro das obras. O livro das obras, todos lá estão
pastor, não. Porque o livro da vida é um lugar para Deus lembrar de cada um daqueles que lhe são fiéis. O livro da vida não cabe para qualquer um, não. Ele cabe para aqueles que lutam para ser fiéis, ter uma vida de fidelidade, de fé diante de Deus. Neste livro é que o nosso nome ele tem que estar. Esse livro não é para qualquer um, não. Não é para qualquer João ou qualquer Maria, não. É para aqueles que sabem o valor da cruz de Cristo. Estes têm lá o seu nome escrito. Em Malaquias, Deus usa o profeta nesse sentido, porque o povo estava vivendo um momento muito conturbado e as pessoas estavam se afastando de Deus. Mas é assim, nem todos se afastam. Sempre tem aqueles poucos que permanecem fiel. São fiel na fartura, são fiel na escassez, são fiéis na paz, são fiéis na luta, são fiéis quando tudo vai bem e são fiéis na dificuldade. Aleluia. Porque você servir a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Você dar glória a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Você fazer a obra de Deus quando tudo está bom é mole, é fácil, todo mundo faz. Porque todo mundo se sente motivado. Mas fazer a obra de Deus quando tudo parece contrário não é para qualquer um. Permanecer fiel e firme quando tudo diz que é para você abrir mão da tua fé não é para qualquer um, não. É só para aqueles que têm a firme convicção que existe um Deus. Esses não abrem mão da sua vocação. Esses não abrem mão da obra que Deus tem nas suas vidas. Faça sol, faça chuva, haja o que houver, esses estão ali fiéis. Ser fiel é muito diferente. Ser fiel é diferente. E o povo ele vivia, estava um momento difícil, o momento político estava difícil, o momento da nação estava difícil. E como nós sabemos, o ser humano ele é muito emotivo. As pessoas elas se levam muito pelas emoções. Não é emotivo no sentido de que eu vou chorar, não, vou me emocionar com lágrimas, não. Mas no sentido das suas emoções aflorarem a sua pele. E nem sempre é com choro ou com lágrimas. Muitas das vezes as emoções elas são representadas pela revolta, pela raiva, pelo ódio, pela recusa. E nesse momento conturbado, o povo começou a entrar num conflito, porque eles começaram a dizer que era inútil. Observa, essas eram as palavras do povo. O que adiantou? O que adiantou servir a Deus? Isso está no verso 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha o povo fazendo o questionamento. O que adiantou eu estar na igreja? O que adiantou eu guardar a palavra? Se agora estamos vivendo um momento político difícil, estamos vivendo um momento de lutas, se agora tudo parece contrário, o que adiantou eu me guardar, eu me manter ali na presença de Deus? Do que adiantou isso? Se agora está tudo se destruindo. E aí o profeta, Deus usando o profeta, porque tudo que você fala, tudo que você faz, está diante de Deus. Você está pensando que a tua palavra ela vai ao vento?
As palavras, elas se propagam, os sons se propagam. E eles se propagam até chegar aos céus. E quando chegam nos céus, isso é anotado. Nada cai por terra, nenhuma palavra, nem um tiro, nenhuma vírgula. E o povo estava reclamando, estava murmurando. O povo estava se desviando da presença de Deus. Mas o profeta, ele traz uma palavra de Deus. Aí já não era para todo mundo, não. Já era para um grupo reduzido. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Amém? Muitos são chamados, mas é a minoria que vai ser escolhida. Você foi chamado, mas você agora tem que lutar para ser escolhido. Aleluia! Glória a Deus! E para você ser escolhido, você tem que passar pelo fogo. A tua fé tem que ser provada, tem que ser lapidada, tem que ser testada, para ser purificada, para ser fortalecida. Se a tua fé não for provada, se a tua vida não for provada, se a tua fidelidade não for provada, você não poderá ser escolhido. Porque você tem que passar no teste, na peneira de Deus. Você tem que passar no momento de seleção. Quando você vai arrumar um emprego, existe uma seleção. Você passa por etapas até você ser escolhido e fala, não, agora você está empregado. É assim que funciona. No primeiro momento você tem uma entrevista, depois você tem exames, depois você tem testes, até falar assim, agora você pode. E detalhe, ainda tem mais 45 dias de experiência para saber se vai ficar ou não. Ainda tem mais 45 dias de experiência. E aí sim, depois desse período, se você é efetivado, você pode dizer o seguinte: eu fui escolhido. Porque chamado, milhões são chamados, mas a escolha que vai fazer é Deus. E Deus, para escolher, Ele quer ver a sua fidelidade. Ele quer ver o quanto você vai ser fiel a Ele. Amém? Então o profeta dirige-se para o povo e diz o seguinte, né? Então, verso 16: aqueles que temem ao Senhor, meus irmãos, quando fala temer ao Senhor, não está dizendo aqueles que têm medo de Deus, não, mas aqueles que têm respeito com a pessoa, com a presença e com a palavra e com a obra de Deus. Porque o grande rei Salomão, ele foi usado para dizer: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Ter temor é ter reverência, é ter respeito. Moisés, quando subiu o Monte Horebe, pela primeira vez, porque ele viu lá a sarça ardente lá, e Deus se dirige para Moisés e fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é a terra santa. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, neste lugar você tem que ter respeito e reverência, porque neste lugar existe a presença santa de um Deus. Glória a Deus. Então tirar a sandália quer dizer despir-se da sua arrogância, despir-se da sua vaidade e humilhar-se na presença do Todo-Poderoso. Ser fiel é ser obediente. Ser temente a Deus é ser sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que não teme ao Senhor, ela não
não. Jesus ele deixou bem claro que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome eu profetizei. Então eu lhes direi, Jesus ele fala sobre isso: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, nós fizemos. Vocês podem ter feito, mas nunca foram participantes do meu reino, porque nunca foram escolhidos. E não foram escolhidos porque não tiveram temor, porque não quiseram passar pelo momento da peneira de Deus, pelo momento da provação, pelo momento da labuta, da dificuldade, do estreito. Passar no estreito de Deus não é para qualquer um, não. Porque você vai no caminho, ele vai afunilando, e você tem que passar nesse funil. E muitas pessoas se recusam a passar nisso, porque acham que para poder servir ao Senhor não precisa. Que Deus só é bom porque Ele está dando tudo. E quando vem a dificuldade, quando vem a luta, agora sim os fiéis se manifestam. Aleluia. Os sinceros se manifestam. Meu Deus, aleluia. A Bíblia diz que só os sinceros vão se manifestar. Glória a Deus. Só os sinceros. Sincero Glória a é Deus. quem é transparente perante o Senhor. Aleluia. Os que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro. Quando diz falam, está dizendo que motivam. Não é que concordam com o erro, não, mas que motivam, que tentam mudar o pensamento, que tentam transformar as ideias erradas, que tentam fazer a sua parte da melhor maneira possível. Você pode estar sozinho ou pensar que está sozinho, mas você vai fazer para Deus. Ainda que tenha uma multidão que não coloque a mão por você, mas você é capaz de chegar lá, colocar a mão e Deus vai te honrar. Glória a Deus. Você vai fazer a diferença. Os que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E diz aqui que o Senhor atenta, o Senhor olha, Ele presta atentar, Ele presta atenção. Ele está ali com os olhos abertos, com os ouvidos inclinados, e ouve, e diz assim, ó: existe um memorial diante dele. O memorial é um lugar de lembrança, um lugar onde o teu nome vai estar escrito, aonde Deus ele vai olhar e falar: ali está o nome de João, ali está o nome de Maria, ali está o nome de Pedro, porque existe um memorial. Esse memorial não é para qualquer um, não é para quem quer, é para quem pode. Este memorial, você vai aqui no aterro do Flamengo, tem lá o memorial, tem? Alguém já viu lá esse memorial? Alguém sabe que existe um memorial lá? Memorial aqui aos pracinhas mortos na Segunda Guerra Mundial. É isso? É isso, Gustavo? Está lá. Você chega lá, está o nome de todos os soldados, mesmo aquele que os corpos não foram encontrados. Existe um lugar onde o nome deles está, para que cheguem ali, olhem e falem: este aqui lutou pelo meu país, este aqui lutou pela minha nação. E diante de Deus não é diferente, não. Existe um lugar onde Ele vai dizer assim, ó: este aqui está lutando pelo meu reino. Glória a Deus, aleluia. Este aqui está lutando pela minha promessa.
de Deus contigo. Glória a Deus. Os fiéis não são abandonados, não são desamparados, mesmo quando pareça que está sozinho. O Senhor está olhando, Ele está vendo, porque são fiéis, não são promíscuos com Deus, não são prostitutos com o Senhor. São homens e mulheres fiéis, Aleluia. sinceros, pessoas de fé, que não se deixam corromper, contaminar, não se deixam levar pelas más conversações, pelas influências negativas deste mundo, Glória a Deus. pelas obras malignas desta vida. Fiéis aqueles que se dispõem a andar na contramão do mundo, porque andar na direção do mundo é mole, andar na contramão do mundo não é para qualquer um, não. É Deus. E você tem que entender uma coisa: você não é qualquer um. Glória a Deus. Se Deus te chamou, é porque Ele quer te escolher. Aleluia. E se Ele quer te escolher, é porque Ele quer que haja um memorial, um lugar onde o teu nome vai estar escrito. Glória a Deus. É o livro da vida, aonde diz a Bíblia. Abre comigo lá em Daniel capítulo 12. Olha o que o profeta fala. Daniel 12, o verso 1 fala assim, ó: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Meus irmãos, o tempo de luta nós nunca sabemos quando é que ele vai acontecer. Quando você pensa que já passou por tudo, algo acontece para te surpreender e fala para você assim: olha, ainda existem coisas mais difíceis ainda para se enfrentar. Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Olha só, hein? Está dizendo que vai ser livre o teu povo, o povo de Deus. Glória a Deus. Que povo é esse? Todo aquele que se achar escrito no livro. Não é qualquer um, não é quem está dentro da igreja, não. É aquele que está dentro da igreja, mas o nome está escrito no livro. Esses são poupados, esses são guardados, esses são protegidos. Deus faz acepção de pessoas? Não, mas Ele retribui cada um segundo as suas obras. Se você lhe é fiel, Ele te é fiel. Se você o ama acima de todas as circunstâncias, no momento de calamidade Ele está contigo. Glória a Deus. Aleluia. Ele nunca vai te abandonar. Meu Deus. Aleluia. Nunca vai te abandonar. Voltando aqui para Malaquias. Então, há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor. É bem explicado isso, não é? Hein? É um texto bem explicado, não é isso? Agora você, meu nome, você teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? O seu nome vai estar lá se você temer ao Senhor. Como é que estão as suas obras? Como vai a sua vida? Você tem sido chamado ou você já foi escolhido? Para você dizer que o seu nome está lá. Eu estou salvo, está mesmo? Aí fica nessa balela aí que agora estou falando aí, que uma vez salvo, sempre salvo. Ladainha! Biblicamente não existe isso. Porque quem salva é o Senhor. Aleluia. Mas se você estiver fiel a Ele, porque esse negócio de salvo uma vez, sempre salvo, ela balela. Historinha para boi dormir. Então quer dizer que você entrou para a igreja, aceitou, deu um passo para Jesus, passou pelas águas, está salvo. A tua vida tem que ser transformada. A tua vida tem que ser mudada. Glória a Deus. Você tem que andar na contramão do mundo. E a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim fiel, este herdará todas as coisas. Glória a Deus. Se você não for fiel até o fim e não permanecer, você não vai herdar nada. A casa é de Deus, o reino é dele. Só entra neste reino quem é participante. Aleluia. Então cuidado com essas heresias.
que uma vez salvo, sempre salvo. A Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo. E tem um monte de gente achando que está em Cristo e não está em Cristo. Está só na igreja, mas em Cristo não está. Se você estiver em Cristo, então nada poderá te condenar. Glória a Deus. Mas até aquele grande dia você vai ter que lutar muito, muito, vai ter que se esforçar muito para manter o teu nome no livro da vida. Então, continuando aqui, os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Lembrar do nome de Deus quando as coisas estão boas é mole, né? Eu quero ver quando o carro está pegando, quando o negócio está ruim. Eu quero ver você falar assim: meu Deus, obrigado, porque eu não vou receber só o bem, mas o mal também eu sei que vem das tuas mãos. E você vai ser fiel a Ele. Você vai permanecer fiel. E ele continua. Agora ele afirma, agora Deus fala assim, ó, eles têm, esses poucos fiéis, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Deus já determinou, os fiéis são dele. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Naquele grande dia, você é pedra preciosa de Deus. Deus, ele não abre mão do que lhe é precioso. Serão meus, serão para mim particular tesouro. Poupá-los ele como um homem poupa seu filho que o serve. Então se pergunte agora: você tem servido ao Senhor? Você tem servido ao Senhor? Faça-se essa pergunta e se responda se você tem servido ao Senhor. Pastor, eu estou vindo para os cultos, eu venho para a igreja. Eu quero saber se você tem servido ao Senhor. Servir ao Senhor, você vai servir ao Senhor com o teu dízimo, você vai servir com a tua oferta, você vai servir com a sua vida, você vai servir quando você traz uma alma para a casa do Senhor, você vai servir com a transformação da sua vida, com o seu testemunho de fé. Você vai servir ao Senhor, amém? Você vai servir ao Senhor quando você pegar um pano e falar assim: eu hoje vou limpar o banco da igreja. Você está servindo ao Senhor. Quando você vê o papel no chão e não precisar esperar que alguém pegue, porque você já viu. Tem gente que olha o papel no chão e fala assim: aqui ó, tem um papel aqui. Você não vai falar mais isso, você vai marchar, vai pegar o papel, vai pegar o copo, vai jogar no lixo. Servir ao Senhor é quando você não sujar mais a casa de Deus jogando lixo no chão da igreja, papel no chão da igreja, chiclete no chão da igreja, copo no chão da igreja, porque você vai beber água no meio da igreja, vai botar o copo no canto e disfarçadamente vai deixar ele cair. Caiu o copo. Nem vi. Depois alguém pega porque tem quem varra. Servir ao Senhor é quando você se empenhar a passar uma vassoura no chão da igreja. É quando você olhar e falar assim: em que eu posso ajudar? Em que eu posso ser útil na casa do meu pai? Aí eu vou servir ao Senhor. Você vai servir ao Senhor de todas as maneiras, ganhando almas, trabalhando para Deus. Este é o serviço prestado. Aleluia. Sendo dizimista, sendo ofertante, sendo fiel ao Senhor. Assim, como homem pouco filho que o serve, servir, trabalhar para Ele. Você tem trabalhado para o Senhor? Você tem trabalhado para Deus? Jesus, ele disse que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu a nós e nos nomeou para que fôssemos e dessemos fruto, e o nosso fruto permanecesse, a fim de que tudo que você pedir a Deus, em nome de Jesus, Ele vos conceda. Você está pedindo tudo, mas você tem feito o que Ele te pediu? Será que nós estamos fazendo o que o Senhor nos pediu? Será que nós estamos nos disponibilizando para o Senhor? Ou não? Então agora é um momento de reflexão na sua vida. É um momento de pensar sobre isso. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai poupar como o homem poupa o filho que o serve. Ele vai livrar da bala perdida, Ele vai livrar do assaltante, Ele vai livrar do acidente, Ele vai livrar de tudo. Aleluia. Ele vai diante de você.
Ele vai te proteger. Ele vai te poupar. Glória a Deus. Você não vai precisar viver determinadas situações, porque Ele vai poupar como homem, como filho que o serve. Aleluia. Então a serventia da casa do Senhor é importantíssima. Eu lembro que não sou melhor do que ninguém, não. O sangue de Jesus tem poder. Só o sangue de Jesus tem poder. Isso é só um testemunho, isso é só um exemplo de vida. Mas eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu tinha com 16 anos. Eu chegava cedo na igreja, meu pai tinha a chave da igreja. E eu ia para a igreja, varria a igreja toda, limpava tudo, lavava banheiro. E a igreja não era asfalto não, não era de asfalto não. Asfalto é mole. É mole. Era rua de terra. Quando chovia então, misericórdia, no dia seguinte a igreja era lama pura. Só dava areia dentro da igreja, areia e lama. Porque o pessoal não tinha onde pisar. Quem mora já morou em rua de terra sabe como é que é, né, Lohane? Ô Jesus do céu, né? E a gente pisa aí, onde eu vou botar meu pé? Aí tu olha, caramba, tem uma brechinha ali, você bota a ponta do pé, mas não adianta, suja. E suja tudo. Aí quando você entra, lambreca o negócio todo. Aí o povo vai chegar na igreja como? E vai encontrar a igreja como? Um lixo, suja, largada. Não pode, não pode. As pessoas se preocupam muito com as suas casas. Eu vou arrumar minha casa, eu vou fazer não sei o quê. E a casa de Deus está abandonada. Ninguém se preocupa assim, ó. Poxa, eu quero ir na igreja, vou lá na igreja lá, passar um pano lá, um negócio lá. Não, se virar um tirão, bota comigo. Sozinho ninguém diz assim, ó. Ó, tô aqui, hein? Tô aqui, ó. Mesmo que ninguém venha. Ó, vou lá na igreja, vou dar um tapa na igreja, vou dar um quebra-galho. Não, tem. Ninguém se move. Em casa lava, passa, cozinha, costura. É o dia todo. E não dá conta do serviço. Ai, pastor, não tenho tempo nem para pagar as coisas da minha casa, o que eu vou fazer negócio da igreja? Você tem que aprender a administrar o seu tempo. Porque há tempo para todas as coisas. E quando você começar a separar tempo para fazer na casa do Senhor, eu te garanto que as coisas da tua casa vão andar, que é uma maravilha. Mas vão andar, que é uma bênção. Mas vão mesmo. Mas você não está se ocupando. Eu chegava cedo, limpava o chão da igreja, varria tudo. E eu fechava a porta, porque eu não queria que ninguém visse o que eu estava fazendo. E era uma poeirada que subia poeira, que você ficava ali torcida ali. Misericórdia. Quando acabava, eu limpava os bancos todos. E era banco pra caramba, era mais banco do que tem aqui, pode ter certeza disso. Era muito banco. Limpava banheiro, fazia tudo. Fazia tudo, graças a Deus. Sempre me preocupei por isso. Sempre. Quantas das vezes eu saía de vigília, aí tinha o evangelista Cláudio, não era eu não, era o outro, né, que me antecedeu. Homem de Deus, pastor Cláudio hoje. Homem de Deus. Foi muito importante no meu ministério, foi muito importante no meu começo da caminhada. E quando você está caminhando, começando, é importante você ter alguém que te puxe para cima, que te levante. Não é ter alguém que te leve para o chão, não, para o buraco, não, que fique te enchendo de ladainha, de problema, de disse-me-disse. Pessoas assim você tem que dar um chute no traseiro para dar licença, que você não presta para estar do meu lado. Eu preciso de alguém que me levante, que me ajude a caminhar, e não de alguém que seja peso morto na minha vida. E como as pessoas se cercam de peso morto. E ele foi muito importante na minha vida, na vida de muitos jovens na época. E a gente saía de vigília, a gente tinha aniversário de 15 anos na igreja. Aí de sábado para domingo, a vigília, a gente chegava, saía da vigília direto para a igreja, limpar a igreja, ornamentar a igreja, para poder, à tardezinha, ter o aniversário de 15 anos. O pessoal fazia proteção de graça, olha, né? Primeiro evento na igreja, para depois fazer em casa o restante. Mas o primeiro momento era na igreja, então a gente ia para lá, cheio de sono, virado, ia fazer as coisas. Aí ia para cá, tomava banho, se arrumava e ia para lá, porque a mocidade tinha que, né, estar pronto para poder fazer lá os negócios lá, né, para fazer as coisas lá. Então era algo assim que nos dava prazer. E até hoje eu tenho esse prazer de fazer as coisas da obra do Senhor. Meus irmãos, Deus não desampara. É tempo de se ocupar com a casa de Deus. Aleluia. Para que ela não fique deserta, não fique abandonada, para que não fique entregue às
traças. É tempo de se preocupar com a obra do Senhor. Vidas estão perecendo, vidas estão sendo destruídas. E o que você está fazendo para mudar isso? Pastor, estou fazendo, estou orando. Amém que você está orando. Mas olhe e abra a tua boca em favor dos que perecem. Abra a tua boca para conquistar almas, porque o Senhor te chamou para ser um conquistador de almas. Aleluia. Então, vou poupar como um pouco aqui o filho que o serve. Aí ele fala assim, ó. Então, o verso 18. Então, vereis. Está dizendo que você vai ver outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o justo, aquele que está fazendo a vontade de Deus, está com a vida no altar, e o ímpio. Ah, pastor, mas a diferença entre o justo e o ímpio é mole, porque quem está lá no mundo é ímpio mesmo. Deus não está falando de quem está lá fora, não. Porque quem está lá fora não é ímpio, não. O que está lá fora é o incrédulo, é o descrente. O ímpio, ele está aqui dentro da igreja. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Isso não está na Bíblia. Está na Bíblia. Salmo capítulo 50, abre aí. A gente mata a cobra e mostra a vara para quem matou a cobra. Sangue de Jesus tem poder. Salmo capítulo 50, verso 16. Para nós entendermos esse negócio, o ímpio é quem está dentro da igreja. O ímpio é quem está dentro da igreja. Satanás, ele é ímpio, por quê? Porque ele conhece a verdade, mas ele não quer mudar a característica dele. O ímpio é quem conhece a palavra, é quem conhece a verdade, mas não quer ter uma vida transformada. Este é o ímpio. Então vamos ler aqui, Salmo 50, verso 16. Mas ao ímpio, diz o Senhor, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Ó, ele está dizendo que é quem recita, fala, quem conhece e toma os estatutos na sua boca. Pois aborreces a correção. Ó, olha o ímpio. O ímpio não aceita ser o quê? Corrigido.